E houve um momento especial na vida de José, que seus irmãos tinham dificuldade de aceitá-lo, porque pelas características dele, pela forma dele de ser, e também porque Deus falava com ele através de sonhos. Sonhos especiais. E uma certa feita José é mandado pelo seu pai para saber dos seus irmãos. Os irmãos estão no campo trabalhando. E José vai ao encontro de seus irmãos, e quando eles avistam de longe José, eles dizem uma palavra sobre José. E é esta palavra que eu quero ler aqui no 37 e no verso 19. Apenas o verso 19 nos diz assim: e disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Aí vem o sonhador. Coisa linda, né? Característica linda, né? Característica preciosa. Eu estava pensando que Deus ama sonhadores. Deus ama sonhadores. Há vários sonhos, há vários sonhos no coração do homem, e até numa linguagem da psicologia ou numa linguagem metafórica, o sonho é a capacidade que alguém tem de imaginar, fazer coisas, alcançar coisas. É a capacidade que uma pessoa tem de imaginar coisas que ele ou ela poderia fazer. É claro que às vezes nós tratamos assim sonhos, valorizamos de uma forma até exagerada, né? Porque o sonho, são imagens que captamos durante o dia, várias imagens, experiências, ou no trabalho, ou na casa, ou no trânsito, e quando estamos dormindo, então, essas imagens são transportadas para o nosso subconsciente, e então, enquanto estamos dormindo, durante o sono, nós sonhamos. Mas, tirando os sonhos mirabolantes, tirando os sonhos que, às vezes, nós temos, e que são imagens confusas, situações que a gente não consegue discernir, mas Deus se utiliza também de sonhos para comunicar sua vontade. Deus também se comunica com o ser humano através de sonhos, que Deus fala, que Deus revela para uma pessoa. E eu penso que um ser humano que não tem da parte de Deus essa comunicação, quer pela palavra, ou quer também através de sonhos, vai ser um ser humano muito frustrado, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe. Agora, os sonhos de Deus nos dão direção. São, de certa forma, direcionamento para a nossa vida. Há escritores aí, filósofos, que dizem que sonhos são molas mestras da mente do homem, da vida do homem, psíquica do homem. Porque nos motivam. Eu estava pensando uma pessoa sem sonho, no coração, sem projeto. É uma pessoa que automaticamente podemos considerá-la uma pessoa sem fé. Sem fé. Há pessoas já de muitas, eu diria assim, pessoas já com muitas experiências e de certa idade já avançada, mas seguem sonhando, seguem idealizando algo, colocando diante de Deus. E há outras que desistem, tão novas, mas sem perspectiva, sem expectativa.
Nós chegamos aqui, até onde nós estamos na nossa vida, resultado de sonhos que todos nós tivemos, quer seja na infância, na adolescência. Você lutou, você batalhou, você colocou diante de Deus, você propositou diante de Deus, você disse: Senhor, é da tua vontade, e Deus abençoou, e Deus te conduziu. Mas o resultado de quem somos depende de nossos sonhos. Agora, algumas coisas nós temos que aprender aqui, irmãos, com a vida de José. Porque muitos abrem mão dos seus sonhos, ao enfrentar os reveses da vida, as dificuldades da vida, abandonam, desistem. E muitas dessas pessoas, às vezes, convivem com você. Pessoas que se tornam amargas, pessoas que se tornam frustradas, cheias de negativismo. Qualquer projeto que você tenha no teu coração e você compartilha, elas vão dizer: Você conhece alguém assim? Sempre vai ter alguém assim, pessoas assim. Agora, Deus, que não tem limites, e que seu poder opera em nós, almeja que você sonhe sim, de acordo com a palavra, e mais do que isso, que você seja de fato um sonhador. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos sonhadores nós temos aqui? Sonhadores, né, Mari? Márcia. Sonhadores. Uma pessoa que não é sonhadora, irmãos, é uma pessoa desastrosa, triste, uma pessoa que não tem expectativa nenhuma, não conquista nada da vida, porque não sonha. Já pensou um pastor, irmãos, que não seja um sonhador? Seria difícil, né? Ou um pai de família, uma mãe, um funcionário lá na empresa, que não sonha. Deus gosta de pessoas sonhadoras. José, claro que talvez pela sua imaturidade, ele vai lá e compartilha seus sonhos com seus irmãos. Seus irmãos, então, talvez não era arrogância, tem gente que diz que José era arrogante, porque ele foi lá compartilhar seus sonhos, mas não, ele talvez na sua simplicidade, Deus falou com ele, ele viu o sonho, ele compartilhou, achando que seus irmãos iriam aceitar, iriam receber de bom, né, iriam gostar. Que ótimo sonho que você sonhou, nós se prostrando perante você, que ótimo. É óbvio que seus irmãos o odiaram muito, também pela preferência do pai, o carinho do pai, o abraço do pai, o amor do pai, de Jacó para com José, de Israel para com José. E eles então, ao avistar ele chegando de longe, eles dizem: e aí vem um sonhador. Talvez eles colocassem isso de forma pejorativa, negativa, mas para nós, que maravilha seria quando alguém olhasse para nós e dissesse: aí tem um sonhador. Não sonhos que são bolhas de sabão, que logo se estoura, que acaba, sonhos sem ter também os pés no chão, pés firmes. Não sonhos que sejam de outros também, de outras pessoas. Porque, irmãos, quando Deus seleciona alguém, quando Deus escolhe alguém que tem a capacidade de crer e obedecer ao seu chamado, à sua direção, os seus sonhos, mesmo que pareça inatingível, mesmo que pareça difícil,
mesmo que parece ter tantas oposições na vida daquela pessoa, Deus se responsabiliza em guiar para tornar aquele sonho uma realidade. Mas veja bem, aquele sonho não é para engrandecer o ser humano, não é para engrandecer a pessoa, mas é para glorificar o nome do Senhor, que compartilhou, que entregou, que deu aquele presente, porque o sonho ele está direcionado também a um projeto de Deus. O sonho de José era um projeto de Deus para a vida de José. E José, então, por um período de sua vida, teve essa imaturidade, talvez infelicidade de compartilhar com seus irmãos não tinham aquela estrutura para ouvi-lo, mas nos inspira a sermos pessoas assim, talvez pessoas que tenham capacidade de lutar pelos seus sonhos, com a sua esposa, compartilhar com a sua esposa, pensar. Há um provérbio que diz que o homem ele se torna, de certa forma assim, é o provérbio, aquilo que ele pensa. É mais ou menos isso, né? Como, pastor? Aquilo que ele pensa, ele é. Porque se nós nunca pensarmos, irmão, por exemplo, se o nosso amado presbítero, irmão Sebastião, né? Eu me esqueci. Irmão, eu sabia que era com S, irmão Samuel. Se ele nunca pensar em morar em Campo Alegre, ele nunca vai morar em Campo Alegre. Mas ele começa a pensar, começa a sonhar com Campo Alegre. Não é assim? A gente pensa, quer ver então, eu não falo desse consumismo desenfreado aí que procura ofertar para que você fique à noite só pensando naquele próximo carro, naquela próxima casa, naquele próximo celular, naquele próximo... Não falo dessas coisas, irmãos, que se perde, que envelhece, que acabam, que... né? Não estou falando disso aí. Deixe Deus ser Deus dos seus sonhos. Deixe Deus ser Deus dos seus projetos. Deixe Deus ser Deus da sua vida. Deus tratou de forma especial com José, né? Em tudo que diz respeito à vida de José, seu comportamento, sua visão, sua forma de vida. Deus foi trabalhando para que José então se tornasse capaz para a missão que ele teria, para os enfrentamentos que ele teria. Obviamente José teve privilégio, mas olha para a história um pouquinho de José. Primeiro se submeter à vontade de Deus, primeiro se submeter ao direcionamento de Deus. Deus permitiu primeiro que fosse feita emboscada com ele, fosse feita emboscada pelos seus próprios irmãos, acabaram vendendo ele como escravo, todos nós sabemos, e foi como escravo para a casa de Potifar, e como escravo, na sua escravatura, José ali, foi capaz de sentir Deus ensinando ele, preparando ele, dirigindo a vida dele, direcionando, forjando ele. Porque, irmãos, Deus é especialista em tratar o nosso caráter, a nossa vida. Deus é especialista em nos lapidar, se nós deixarmos Ele fazer isso. Se nós não permitirmos fazer isso, talvez nós nunca vamos viver os sonhos de Deus para as nossas vidas. Porque nós estamos limitando. Para viver o sonho, antes de viver o sonho, temos que permitir Deus trabalhar em nós, a nossa vida. E Deus vai fazer isso através do quê? Das situações adversas. Talvez você esteja olhando para as situações adversas e reclamando, ou talvez não entendendo, mas é Deus forjando você, Deus trabalhando com você, aperfeiçoando você para viver os sonhos dEle. Aquelas dificuldades que você enfrenta no dia a dia,
nos relacionamentos, nas suas colocações, nas suas decisões. José entendia até certo ponto de sua vida que a sua vocação era algo superior que seus irmãos, que seus irmãos iriam até entender, mas não entenderam. E ele então foi vendido, foi tentado, foi para a prisão, e lá na prisão ele enfrentou o isolamento. Falar de isolamento, né? Ele enfrentou o isolamento, ele enfrentou de fato o que é ter a sua liberdade cortada. E para se viver sonhos, você tem que ser livre. Para viver sonhos, você tem que estar trabalhando, fazendo algo. E agora, José? Mas José não deixou de ser sonhador lá dentro da cadeia, lá dentro da prisão. E lá dentro da prisão, ele conheceu o copeiro Mor, lá dentro da prisão, ele conheceu o padeiro Mor, e ele disse: eis uma oportunidade de semear para que eu possa viver o meu sonho. Ele então interpreta aqueles dois sonhos, e o copeiro Mor até se esqueceu, mas lá na frente o copeiro Mor se lembrou de José, da sua atitude, da sua governança, do seu trabalho, porque ele agia conforme o chamado, ele agia conforme o que Deus tinha revelado para ele. Por isso, irmão, deixe Deus ser Deus dos seus sonhos, deixe Deus ser Deus dos teus projetos, mas mais do que isso, deixe Deus ser Deus quando as circunstâncias contestam os teus sonhos. Eu ouvi um amém, já fiquei feliz. Os demais estão tudo dizendo amém no coração. Porque nós vamos ter momentos que vão ser contestados nossos sonhos. Projeto, quer seja para trabalhar, desenvolver, fazer um curso, desenvolver a família, crescer, fazer algo, ou no ministério, se envolver, fazer acontecer algumas coisas. Eu me lembro quando criança, irmãos, eu tinha um sonho muito grande. E eu dizia assim no meu coração: um dia eu quero conhecer alguns países. Tinha no meu coração. Quando criança. E eu vou dizer para os irmãos que nós não tínhamos nem para... Quando saiu o X-salada, que foi a grande novidade da cidade, X-salada. O meu pai ia lá, comprava um X-salada, dividia, pedacinho para mim, pedacinho para minha irmã, pedacinho para o meu irmão e outro para ele e a mãe. Porque não tinha dinheiro para comprar mais, irmãos. Como é que você pode sonhar, irmãos, quando você não tem as coisas? Hein? Mas é nessa hora. É nessa hora. E pela misericórdia de Deus, hoje, com 37 anos de idade, Deus já me deu o presente de eu conhecer 35 países. Eu nunca falei isso aqui. Nunca falei, né? É a primeira vez. Eu não estou falando para me exaltar. Estou falando para dizer que Deus é maravilhoso, irmão. Não limite, irmão. Não limite o poder de Deus. Não limite a ação de Deus com incredulidade, ou porque as circunstâncias, como eu disse, estão adversas, as circunstâncias da sua vida, talvez estão contestando esses teus sonhos. É nessa hora que você tem que ter resistência. E essa resistência só se dá com a presença de Deus. Com Deus conosco. O Senhor vai trabalhando nas nossas vidas, vai trabalhando através das circunstâncias. E veja bem, aqueles sonhos de José, anteriormente,
lá na sua casa, sem o apoio até mesmo dos irmãos. Agora esses sonhos todos levaram ele a ser o governador do Egito. Mas onde sonhou isso, irmãos? Sonhou na casa quando não tinha, sonhou quando foi vendido, sonhou quando estava lá na casa de Potifar e foi tentado e resistiu àquela tentação, e quando estava na prisão, porque, como ele mesmo disse, o Senhor estava comigo. O Senhor estava com José. O Senhor estava com ele em todos esses ambientes, conduzindo ele para aquilo que Deus tinha preparado, e agora ele talvez não seria mais um soberbo, se alguém possa pensar que ele pudesse ser soberbo. Ele não seria um arrogante, ele não seria presunçoso. Quando alcançou aquela posição de segundo homem mais poderoso no Egito, porque ele sabia que os sonhos que Deus tinha plantado no coração dele era um projeto de Deus para a vida dele, e através da vida dele para servir de benefício para a nação e também para sustento do povo, sustento da sua família, sustento para a sua casa. Então ele se volta apenas como alguém que está numa missão. Está aqui o nosso soldado, alguém que está numa missão. Ele está numa missão que Deus deu. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o nosso sonho se volta para Deus, irmãos, que é o autor de todas as coisas, que pode todas as coisas, aí nós vamos desfrutar da sua vitória na nossa vida, da felicidade que isso nos traz. E eu gostaria de perguntar para você, essa crise tem feito você parar de sonhar os sonhos de Deus? Essa crise tem feito você parar de sonhar para com a tua casa, a tua família? Essa crise, essa dificuldade tem feito você parar de sonhar com os teus projetos? Ou você está colocando diante de Deus, que pode realizar todas as coisas, te conduzir na sua vida, na sua família, nos seus negócios, no seu ministério, os seus sonhos? Deus está buscando pessoas que têm capacidade de sonhar os seus sonhos, irmãos, que acredita, que não vai deixar que as circunstâncias lhe derrubem facilmente, não, vai buscar a força no Senhor, não vai deixar ser dominado, não, pela circunstância, não vai deixar ser dominado, como disse a nossa irmã, pelo vício, não vai deixar ser dominado pela crise, não vai permitir, porque ele vai buscar abrigo no Senhor que pode todas as coisas. Ele vai orar, ele vai clamar, ele vai dizer: Senhor, Tu estás comigo, então, Senhor, me conduz para viver as Tuas promessas na minha casa, na minha vida, e eu possa desfrutar, Senhor, aonde eu estiver, dos resultados que a Tua presença comigo me traz e me dá. Você é um sonhador? Irmãos, isso é muito importante, sabe por quê? Porque esses dias atrás nós vimos um homem lançar um foguete para fora da órbita da Terra, com 2 tripulantes, depois de 9 anos sem os Estados Unidos mandar estas pessoas, mandar da Terra astronautas para fora do espaço, para ir lá na ISS, lá, né? Depois daqueles acidentes com os ônibus espaciais, nós vimos um foguete lançar novamente mais 2 homens e retornar e pousar na Terra, sem perder, porque o foguete se perdia, não se perdeu, voltou e pousou, recuperou, já eu não sei quantas vezes, usando o Falcon 9 lá que eles falam. Mas sabe que tudo aquilo começou
desde novo, quando ele começou a sonhar essas coisas? A gente espiritualiza tudo, espiritualiza e deve, glória a Deus, não existe separação para Deus. Mas, amados, desperta no teu coração, viva com Deus, vamos viver com Deus e vamos sonhar. Não importa a idade, não importa mais. Talvez nós tenhamos aqui pessoas mais de 60 anos, né? Já alguns aposentados aqui, eu não vou pedir para os aposentados levantarem as mãos, mas eu garanto que a maioria deles tem sonhos. Não é, irmão Valberto? Tem sonhos. Tem sonhos. Para fazer ainda para o Senhor, para fazer a obra dele ainda, para somar no reino dele, para cuidar, talvez orientar os mais jovens. Claro que nem tudo o que eu sonhei na vida, eu realizei. Mas eu não posso me decepcionar por aquilo que eu não vivi, afinal minha vida está na mão de Deus, se Ele não permitiu que eu vivesse, porque Ele não quis. E eu tenho que aceitar. Você tem sido sonhador? Deus tem falado contigo? Mesmo? Deixe Deus ser Deus dos seus sonhos. Deixe Deus ser Deus quando as situações da vida, adversidades, contrariem os teus sonhos. Deixe Deus ser Deus. E descanse e faça a tua parte. Deus vai te conduzir e você vai viver da parte de Deus. Porque nós vivemos uma sociedade que infelizmente diz, você vai ser o que fulano ou ciclano foi. Não é assim? Muitas pessoas em sociedades aí, irmãos, difíceis, porque o pai era bêbado, alcoólatra, agora você vai ser o que o teu pai era. Não, não é assim. Sonhe os sonhos de Deus, acredite, coloque diante do Senhor e não limites com a tua incredulidade, com a tua dúvida, que Deus pode mudar o teu lar, se o teu sonho é referente ao lar, que Deus pode mudar as circunstâncias, que Deus pode te dar uma família se você precisa de uma família, que Deus pode te conduzir a você ter experiências tão maravilhosas, e quando chegar a esse momento, você vai dizer assim, meu Deus, estou vivendo esse momento, porque Ele te conduziu, Ele te preparou, Ele te forjou, Ele te formou, Ele te criou, Ele te fortaleceu, Ele te deu musculatura para enfrentar as situações. Eu gostaria que você pudesse, se pudesse, levantasse as mãos assim para o céu, dissesse, meu Deus, me dê novos sonhos. Talvez você esteja precisando desse renovo, renovar a tua mente, renovar a tua alma. Você crente que está aqui, anos e anos já viveu grandes experiências com Deus, talvez seja um momento de dizer, Senhor, renova-me, Senhor, dá-me, Senhor, uma visão nova daquilo que eu posso fazer para Ti, porque não há tempo inapropriado, idade inapropriada, não há circunstâncias que possam determinar que você viva ou não. O nosso Deus está caminhando contigo. Ó meu Deus, nessa hora nós apresentamos os nossos sonhos, os nossos projetos diante de Ti, Senhor, e pedimos aprove, Senhor, que não falte essa capacidade no coração de cada um de nós que está aqui, não falte, Senhor, o desejo no coração de viver, Senhor, os Teus planos, os projetos, que não falte a sensibilidade, Senhor, que não nos amedrontemos, que não nos frustremos, Senhor, que nós não
deixemos de confiar em Ti, que nós possamos seguir olhando para Ti, seguir confiando em Ti. Nessa noite, Senhor, dá novos sonhos, Senhor, para a Tua igreja em Campo Alegre, para nós como pastores aqui, que sonhamos com esta igreja, que sonhamos com esta sociedade, que sonhamos com projetos tremendos da Tua parte. Dar-nos condições, recursos, meios, estratégias, dar-nos sabedoria. Venha nos conduzir, Senhor, como pai de família, referente aos nossos filhos, referente à nossa esposa. Possamos sonhar dentro do nosso lar, Senhor, junto com a nossa esposa. Possamos, Senhor, nos alegrar com as revelações que Tu nos dará passo a passo. Que não venhamos desistir, Senhor, que não venhamos duvidar, que não venhamos, Senhor, que não venhamos olhar para as frustrações da vida e achar que tudo seguirá da mesma forma. Não. Servimos a um Deus poderoso, a um Deus que cura doente, a um Deus que restaura as feridas, as emoções, a um Deus que liberta, a um Deus que quebra o jugo, a um Deus que quebra o laço, a um Deus que quebra as correntes. Servimos a um Deus que nos prepara um caminho, que prepara, que abate os montes e anivela os vales. Tu és esse Deus, Senhor. E aqui está a Tua igreja, Senhor, buscando de Ti a força, aquilo que precisa, Senhor, para seguir sonhando os Teus sonhos, para seguir acreditando na Tua presença e no Teu poder transformador para a realização dos sonhos. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.